Pessoal, dando continuidade a esse tema importante de responsabilidade civil do Estado, eu falei com você, que agora eu iria falar sobre excludente de responsabilidade. Vou falar daqui a pouquinho. Antes, eu quero só pegar um tema importante, tá? Que vai ser necessário para daqui a pouco eu falar de excludente de responsabilidade. Você lembra que eu falei que os requisitos para você juntar e falar sobre a responsabilidade objetiva ou subjetiva do agente ou do Estado estavam em ação, nexo e dano se for objetiva, e isso aqui mais dolo ou culpa se fosse subjetiva, correto? Pois é. Agora, será que o Estado não pode, por uma omissão, causar um dano a alguém? Será que o Estado não pode? Claro que ele pode fazer isso. Como? Principalmente ligado a eventos da natureza. Existem eventos da natureza que você não consegue controlar a intensidade, por exemplo. Agora, existem outros que são esperados. E aí a administração pública ela tem que tomar os cuidados necessários para evitar esse dano. Vou te dar um exemplo clássico, que é o exemplo de chuva. Imagina que em determinado município, quando chove, o mínimo, quase uma garoa, vamos dizer assim, choveu um pouquinho, alaga tudo. Choveu um pouquinho, alaga tudo, e aí a água entra na casa das pessoas e as pessoas perdem os móveis que tem, aquela história toda que você já deve ter visto na sua região, na região do país onde você mora, sofá boiando, aquele negócio todo. Infelizmente, as pessoas perdem tudo que tem, porque a chuva invade suas casas e etc. Agora, será que a administração pública ela não poderia tomar nenhuma medida realmente que impedisse ou diminuísse esses danos? Será? Nesse tempo todo, eles não conseguiram fazer não conseguiram apresentar uma única solução para esse tipo de evento? Não estou falando daqueles dias que chove mais do que é esperado em um mês, não. De uma chuva normal, Vamos dizer, talvez com um pouco de boa vontade já teria algum governo, de determinado município, estado e tal, resolvido esse problema, tá? Mas se não o faz, ocorre aí o quê? Ocorre uma omissão. Então eu posso dizer que em virtude da omissão, seja da limpeza das ruas, porque quando você não limpa as ruas, chove, aí aquele lixo ele se desloca para o bueiro, aí ele vai tampar o bueiro e vai ter alagamento. É um efeito disso. Então a omissão, por exemplo, por você não tirar o lixo da rua, a prefeitura não tirar o lixo da rua, de não fazer um sistema de escoamento de água adequado, qualquer coisa nesse sentido, essa omissão, ela, juntamente com o nexo de causalidade que é choveu, vai causar um dano. Vai causar um dano. E aí a questão é, eu tive omissão, deveria ter limpado as ruas e não fiz. Teve o nexo, que foi a chuva, e o dano, em virtude disso, alagou e nós perdemos tudo. Tá. Pergunta, o Estado tem que indenizar alguém nesse caso? E qual é a responsabilidade dele? Não estou falando do agente público, estou falando do Estado. Isso aqui é em relação ao Estado. Olha, nesse caso, a doutrina e a jurisprudência fala que a responsabilidade do Estado, volto a dizer, não é do agente público, é do Estado. A responsabilidade do Estado por danos ocorridos por omissão é uma responsabilidade subjetiva. Olha só que diferente. Para a doutrina e a jurisprudência, os danos ocorridos por uma omissão do Estado não caracterizam a sua responsabilidade objetiva, caracterizam a sua responsabilidade subjetiva. Então, além disso tudo aqui, eu tenho que ter o quê? Dolo ou culpa. Paulo André, como é que eu vou comprovar no processo judicial que o Estado sabia que tinha dolo, ou agiu com culpa nesse caso? Olha, nesse caso que eu estou tratando é mais simples. O que você deve fazer simplesmente? Olha, vou juntar que todo ano temos reportagens de alagamento. Então não foi nenhuma surpresa. Eu vou juntar reportagens das pessoas perdendo suas casas, promessas de governo e por aí vai. Ou seja, vocês sabiam disso e não fizeram nada.
É dolo ou culpa, não interessa. Vai ser um dos dois ali, caracterizou a responsabilidade subjetiva do Estado por omissão. Então vamos lá, a responsabilidade do Estado por ação, ação, é objetiva ou subjetiva? Por ação, ela é objetiva. Beleza. Agora, se for por omissão, se você estiver escrevendo, escreva isso. Se for por omissão, em regra, porque em regra tem exceção, né? Em regra, a responsabilidade é subjetiva, ok? Subjetiva. Então, eu tenho que buscar o dolo e a culpa. Se eu comprovar omissão, nexo, dano, e não comprovar dolo e culpa, eu não tenho como receber uma indenização do Estado, beleza? Tranquilo. Então, nós sabemos que a responsabilidade por omissão, ela exige a presença de dolo ou culpa, logo ela vai ser do tipo subjetiva, como no caso que eu falei para você. Tudo bem? Entendemos até aqui? Beleza. Agora, eu falei para você que isso aqui é em regra. Em regra. Por que em regra? Porque nós temos algumas exceções. Vou te dar 3 exemplos e o terceiro é o mais importante para você. Primeiro exemplo. Nos casos de guarda de pessoa ou de coisa, né, os dois na verdade. Primeiro exemplo, no caso de guarda de pessoa e no segundo, no caso de guarda de coisa. A responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que por omissão. Então, no caso de guarda de coisas ou guarda de pessoas, a responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que por omissão. Como assim? Vamos lá. Um carro foi removido e foi para o pátio do Detran. Pegou fogo no pátio, ou teve um furto no pátio. Teve dolo ou culpa de quem estava tomando conta da administração? Não teve, não interessa. Você era responsável por guardar o meu bem. Então, omissão, falta de dever de cuidado, nexo, assalto, dano, perda patrimonial. Juntou os três, uma omissão. A responsabilidade será objetiva, guarda de pessoa, guarda de coisas. E guarda de pessoas também. Imagina, a pessoa está recolhida no sistema carcerário, ela está presa. A pessoa está presa. Aí foi lá e se envolveu numa briga e morreu. Tá? Ou se suicidou. Acredite, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele fala isso já há muito tempo. Tanto o suicídio quanto o homicídio. A pessoa morreu porque ela se matou ou ela foi morta. Ela está sob os cuidados da administração pública. Tem responsabilidade do Estado? Tem. Por ação ou omissão? Omissão. Qual omissão? Falta de dever de cuidado. Deveria ter ali tomado conta dos presos para que aquilo não ocorresse. Então tem uma omissão, um nexo e um dano. Não tomou cuidado, teve uma briga, ele morreu. Ok. Mas eu tenho que comprovar dolo ou culpa? Não tem. Mas Paulo André, não é omissão? É omissão, mas está na exceção. Guarda de pessoas, a responsabilidade é objetiva. Então, o que a família vai ter que fazer? A família vai comprovar que ele estava preso, não teve vigilância, teve uma briga, ou ele ficou chateado, com depressão, qualquer coisa, se matou, ele morreu, pronto. Aí a família vai poder pedir uma pensão, vai poder pedir uma indenização, baseado na responsabilidade civil objetiva do Estado. Então, essas são as duas importantes primeiras exceções, tá? Da questão da omissão. A terceira exceção é a mais importante para você que trabalha com trânsito. A terceira ela está aqui, ó, no artigo 6º, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 6º, parágrafo 3º do CTB, ele traz mais ou menos a seguinte redação. Mais ou menos porque eu simplifiquei aqui, tá? Nem tudo é tão importante nesse momento. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, olha a palavra aqui, ó, que ele trouxe, objetivamente. Então, o que eu tenho que pensar com isso? Objetivo, ação, primeiro, ação, nexo e dano e indenização. Responder objetivamente por danos causados em virtude de ação, tranquilo? Ação. Olha só o que ele traz aqui depois. Olha a palavra que ele bota, ó. Omissão. O Código de Trânsito Brasileiro, ele trouxe esta expressão. Você não pode negligenciar essa expressão, tá? Porque ela vai fazer uma grande diferença para o seu dia a dia e para determinado caso que você for defender ou julgar.
em virtude de ação, omissão ou erro na execução, que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro. Então, o Código de Trânsito está falando o seguinte: eu sei que a Constituição Federal, lá no artigo 37º, falou que as pessoas jurídicas de direito público, como o DETRAN, como o DR, o município, o Estado, a União, todo mundo, eles têm responsabilidade objetiva quando a questão for danos por ação. Mas, se for por omissão, a responsabilidade deles é subjetiva. Tudo bem. Só que o legislador que fez o CTB, o que ele falou? Pera aí um pouquinho. Se for ligado a trânsito, não me interessa se vai ser ação ou omissão. Se a questão for no trânsito, a responsabilidade será sempre objetiva. Não me interessa se foi por ação ou por omissão. Ok? Tudo bem até aqui? Espero que você esteja pontuando isso, porque se você só estiver ouvindo ou vendo o que eu estou falando, tem muita informaçãozinha que vai ficar para trás, tá? Então, tome nota de tudo isso aí, porque é muito importante para depois esclarecer, né, ou relembrar alguns pontos mais vitais para o seu dia a dia. Tudo bem? Veja, vamos pegar um exemplo concreto disso aqui. Concreto. Imagina que um cidadão está dirigindo seu carro numa rodovia, né? Uma rodovia, e aqui tem uma montanha, acredite, isto é uma montanha, e tinha uma placa aqui, por exemplo, para diminuir a velocidade, ou mostrando que tem uma curva sinuosa, né? Alguma coisa assim. Só em virtude da vegetação que cresceu, como se isso não acontecesse, a placa ficou ali sem visibilidade, né? Não teve, você não sabe o que está acontecendo mais. E aí você passa ali na frente, pode ter de repente um radar, se fosse uma placa de velocidade, né? Ou uma lombada mesmo, não quebra-mola, ou uma curva perigosa, qualquer coisa, tá? Que levasse perigo, risco de vida a você, a outras pessoas, né? Ou se fosse simplesmente uma outra infração de trânsito menor. Mas você nem conseguiu ver. E aconteceu alguma coisa ali na frente. Pergunta, se por exemplo ali o carro bate, né? Ou despenca lá de cima, qualquer coisa assim, tem um dano. A administração pública tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Por ação ou omissão? É por ação ou omissão? Diga aí. A responsabilidade nesse caso vai ser por omissão. Por quê? Porque ela deveria ter feito, né, tirado o mato aqui, a poda, etc. Deveria ter tirado para garantir a visibilidade. Deveria ter feito, não fez omissão. Então essa omissão dela gerou um risco. E esse risco levou realmente ao dano causado ao cidadão, ao condutor, ao motorista, etc. Nesse caso, o Estado vai ter responsabilidade por omissão. E aí ele pode falar na defesa dele, tá, tudo bem, é por omissão, mas a minha responsabilidade por omissão é objetiva, desculpa, é subjetiva. O Estado vai falar, a minha responsabilidade por omissão é subjetiva. E aí o que vai falar o defensor do outro lado? Olha, realmente, e aí parênteses, aí é aquilo que eu falo sempre com vocês, né? Mostra conhecimento. Mostra que você sabe com o que você está lidando. Mostra que você tem diferencial. Isso é importante. Quando vier essa defesa, eu falo o seguinte, olha, tudo bem. De acordo com o artigo 37º da Constituição, realmente as entidades públicas, as entidades de direito público, elas respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes a terceiro, quando por ação. Sendo que por omissão a responsabilidade é subjetiva e eu deveria demonstrar dolo e culpa. Ponto. Todavia, existem algumas exceções a essa regra, como a guarda de pessoas, a guarda de coisa, especificamente no trânsito, no artigo 3º, desculpa, no artigo 6º, parágrafo 3º, há um comando ali indeclinável, que fala o seguinte: o Sistema Nacional de Trânsito, todas as suas entidades e todos os seus órgãos vão responder objetivamente por danos causados, seja por ação ou por omissão. Logo,
eu comprovei que teve uma omissão, o mato cresceu, você não cuidou ali da sinalização. Em virtude disso, ocorreu um acidente e teve perda material. Então, você pode pagar esta indenização, pois tem responsabilidade quanto a isso. Ponto final, acabou. Você fez uma tese linda, maravilhosa, impactante e sem defesa. Tá? Não tem como combater isso, pois é a lei, é o conhecimento legal. Tudo bem? Então, ótimo. Agora nós fechamos essa parte, né, de responsabilidade objetiva e subjetiva. E eu quero citar para você aqui, algumas dessas causas que eu falei de excludente de responsabilidade. Ok? O que isto quer dizer? Olha, a todo momento eu estou falando, você vai processar o Estado, porque é um direito do condutor, e aí você vai falar da ação nexo e dano. Então, como se o Estado, a administração pública, não pudesse defender também? Assim, calma aí, não é assim também ação, nexo e dano, indenização. Já pensou se fosse assim? Todo mundo comprava ação, nexo e dano, indenização. Aí o Estado ia estar mais quebrado do que possivelmente está. Vou te mostrar por quê. O tema aqui, então, para a gente fechar: excludente de responsabilidade ou de nexo causal. Tá? Imagina, quais são os requisitos para uma indenização? Ação, nexo e dano igual indenização. Não é? Parece simples. Realmente é. Só que imagine, uma pessoa está com dificuldades financeiras. Ela está num ponto de ônibus. E aí ela fica pensando, eu não tenho condição de pagar minhas contas, etc. Eu preciso de dinheiro. Aí vem um ônibus da administração pública. E aquela pessoa pensa, olha, eu lembro de uma aula que eu tive, que se eu tiver um prejuízo causado por uma ação do Estado, né, tiver um nexo de causalidade, um dano, eu tenho uma indenização. Eu não tenho nada a perder, eu estou devendo todo mundo. Está vindo um ônibus, se aquele ônibus me atropela, eu tenho direito à indenização, não é? Ação, nexo e dano. Aí a pessoa vai e se joga na frente do ônibus. Teve uma ação? Teve, o ônibus estava em movimento, atropelou aquela pessoa. E em virtude disso, ela se machucou e teve danos ali, de várias ordens. Então tem ação, nexo e dano, tem mesmo. Só que aí ela vai processar o Estado. O Estado vai falar o que? Vou te pagar? Não, porque se todo mundo fizesse isso, recebesse uma indenização, acabou o Brasil, né? Não tem condição. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai falar, olha, o Estado fala, aconteceu, teve ação, teve nexo, teve dano, teve mesmo. Só que, excludente de responsabilidade. Só que isso se deu em virtude da culpa exclusiva da vítima. Isso se deu em virtude de culpa exclusiva da vítima, porque ela se jogou na frente do ônibus. O ônibus estava na sua faixa, o sinal estava aberto, ele não estava em alta velocidade, o camarada se jogou na frente dele, tem como eu pagar por conta disso? E isso aqui vai tirar a responsabilidade do Estado, vai tirar, com certeza. Outra causa de excludente de responsabilidade. Mas dessa vez a pessoa está lá naquele ponto de ônibus, com aqueles mesmos problemas, e ela sabe que não pode se jogar na frente de um ônibus, porque ela não vai receber nada, só vai piorar a situação dela. Aí, ela está lá, aquela tristeza, chega um amigo dela, né, lá no ponto de ônibus, começa a conversar. Aí lá fala, tá, o que está acontecendo, né, chora pitando, aquele negócio todo. E aí ele fala bem assim, olha só, o amigo, eu não tenho dinheiro para te emprestar, se eu tivesse, emprestava. Não tenho. Mas eu vou resolver o seu problema, tá? Eu vou resolver o seu problema. Aí a pessoa fala assim, vou resolver o seu problema. Vai doer um pouco. Você vai resolver meu problema, mas vai doer um pouco? Vai. Mas eu estou fazendo isso porque sou seu amigo. Aí vem o ônibus, aí esse amigo o que faz? Joga o cara na frente do ônibus. Jogou ele na frente do ônibus. Ação nexo e dano. Existiu? Existiu. Tem direito à indenização? Claro que não. Por quê? Não teve culpa exclusiva da vítima. Não teve mesmo. Ela foi vítima agora de um crime, não é verdade? É diferente. Agora, o que vai causar a excludente de responsabilidade não é culpa exclusiva da vítima, mas é culpa exclusiva de
Terceiro, porque foi o terceiro que foi lá e jogou a pessoa na frente do ônibus. Né? Então, se você vai pedir uma indenização a alguém, agora vai ser desse seu amigo. Percebe? Excludente de responsabilidade. E a última excludente de responsabilidade nesse momento aí para a gente tratar, né? Lembra do caso que eu falei da chuva torrencial, aquele negócio todo? Pois é. Imagina, se ao invés de uma chuva normal, aquela garoazinha, se realmente chovesse muito, aquela chuva, aquela água que estava esperada para um ano, caiu em 2 dias. Olha bem, a água que estava esperada para um ano inteiro, caiu apenas 2 dias. Nesse caso, a gente fala de caso fortuito, ou para algumas doutrinas, falam de força maior. Caso fortuito ou força maior. Veja bem, não é a chuva que vai alagar e vai tirar a responsabilidade do Estado. Não, é a chuva além do limite. É a chuva além do esperado, além daquele que comporta o escoamento normal esperado daquela cidade. Quando isso for além, a administração pública vai mostrar, olha, espera um pouquinho, choveu, alagou, as pessoas tiveram prejuízo, eu sei. Só que deixa eu te mostrar uma coisa, tá aqui, ó, estava tudo limpo, os garis não estavam em greve, estava tudo sendo recolhido, aqui está o plano de escoamento de água, está tudo em ordem. Só que choveu, né, o dilúvio bíblico praticamente, não tinha mais o que a gente fazer. Então, infelizmente, por mais que doa, né, ver essa situação das pessoas, nós não podemos ser condenados a pagar qualquer tipo de indenização. Está certo isso? Está certo isso. Está certo isso. E ninguém paga por esse dano. Assim como terremoto, tsunami, todas essas situações voltadas à natureza, você não vai ter uma indenização. Beleza? Ótimo. Então, fechamos aqui esse tema de responsabilidade civil do Estado. Espero que tenha contribuído com alguns insights aí importantes para você, algumas teses diferenciadas. Eu sei, né, que quando a gente está assistindo muitas aulas, muitas coisas interessantes, coisas novas às vezes, ou coisas que a gente já sabe, mas visto por um ângulo diferente, a gente começa a ver muitas outras coisas que estavam na nossa frente, a gente não via, né? Nossa, podia ter feito isso nessa defesa, podia ter falado isso naquele julgamento e tal. Então, não perca tempo, porque às vezes a gente perde tempo pulando de vídeo, vamos para outro. Não, pegue esse, reveja esse, tire os seus ensinamentos, escreva os seus insights, faz o seu resumo, pega, coloca, vou te dar uma dica, coloca em um material seu, né, defesas, ideias para defesas, ideia para julgamento, coloca lá os tópicos, né, qual vídeo eu vi, onde é que foi isso mesmo e tal, quero ver de novo, coloca o vídeo, o minuto do vídeo, para você poder ver isso várias vezes e tirar suas dúvidas. Tudo bem? Então faça isso e agora a gente vai para a nossa próxima aula. Até lá!